Esse é o último suspiro do Bolsonaro e de todos que, como ele, vieram nessa onda ultradireitista, ultranacionalista, antiglobalização, que não tem futuro. Então, o Bolsonaro já era. Do ponto de vista do movimento da história do futuro, não tem Bolsonaro no futuro. Eu classifico o Bolsonaro, junto com o Trump, o Boris Johnson e alguns outros governantes de países com menos tradição democrática, de governantes incidentais. São governantes que são eleitos em eleições atípicas, causam muito dano, um dano que vai além dos seus mandatos, mas tem fôlego curto. Em geral, cumprem um mandato só, a não ser que consigam mudar as regras do jogo democrático antes do fim do primeiro turno, né, do primeiro termo de governo, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Viktor Orbán na Hungria. Esses governantes ocidentais, eles são dinossauros. Eles fazem parte de uma espécie que já se extinguiu. Eles são assim, remanescentes numa espécie assim, de ilha da Jurássica. O Bolsonaro é um desses, né? E ele causa mais dano do que benefício ao país. Além disso, esses danos serão mais longos do que o seu próprio mandato, né? Irão além do seu fôlego político. Em 2 anos de governo, ele já perdeu todo o capital político que o elegeu. Ele agora é um político como outro qualquer, na verdade, do centrão, fazendo uma aliança com pessoas que, na verdade, estão envolvidas nos processos de corrupção. E isso aí não lhe dá nem maioria no Congresso, nem condições de se eleger. Hoje, o Bolsonaro perdeu completamente a ideia de que ele é um anticorrupção, até porque também ele e os filhos estão envolvidos em processos. A narrativa liberal do Bolsonaro era falsa como as outras. Era apenas uma tintura. E ele, ao chamar o Paulo Guedes, ele deu substância a essa parte da narrativa, né? O Banco Central é visto com bons olhos pelo Bolsonaro porque mantém a taxa de juros baixa, né? E o Paulo Guedes porque ajudou o Bolsonaro a montar o plano de emergência que sustentou a popularidade dele durante algum tempo. Agora ele está perdendo. Não vai ser possível manter nenhuma das duas. O que o Paulo Guedes tem dito, não dá para fazer nenhuma auxílio emergencial. E o Banco Central não vai poder manter as taxas de juros paradas com a pressão inflacionária que tem hoje. Não me parece que qualquer pessoa que realmente pense com certa objetividade a economia política do mundo e do Brasil, imaginar que se nós não debelarmos a pandemia, que nós conseguiremos manter alguma taxa de crescimento sustentável. Se não houver uma extensão do plano de emergência, a quantidade de sofrimento social no Brasil vai ser tamanho que o governo pode cair. É simples como isso. O que mantém a base do Bolsonaro, quer dizer, o núcleo duro do Bolsonaro, que eu estimo aí entre 15% e 20% dos eleitores, é a adesão que ele teve de um grupo de evangélicos não pentecostais, sobretudo da Igreja Universal de Deus e algumas outras seitas ou facções aí desse grupo, tem assim uma extrema direita de militares, policiais militares, pessoas desse tipo, que também apoia o Bolsonaro por causa da pauta, que é a única pauta que na verdade ele sempre teve, que é uma pauta armamentista. A participação de militares nessa quantidade maciça no Estado brasileiro e no governo é muito ruim. Esse aparelhamento é nocivo à democracia e ao Estado brasileiro, mas tem servido para manter o apoio do Bolsonaro na parte baixa das Forças Armadas, nos escalões inferiores da hierarquia. Resume-se hoje o Bolsonaro a esse grupo aí e ao centrão, que vai apoiá-lo enquanto ele estiver disposto a pagar. E ele está pagando o preço mais alto de todos os presidentes ao centrão para poder manter esse apoio.